Seguindo adiante, vamos falar de um ponto super importante, que é a manifestação da doença celíaca. Então, como que a doença celíaca vai se manifestar? Muito bem, pausa para o meu café. Vamos lá, gente. A manifestação clínica da doença celíaca ela é bastante diversificada. Didaticamente, a gente pode falar que nós temos a forma clássica ou típica e as manifestações atípicas ou não clássicas. A forma clássica qual que é? É aquela que nós, pediatras, aprendemos nos livros. Então, é uma criança com poucos anos de vida, um ano e pouquinho, que desde que começou a comer glúten, então começou a comer lá o primeiro pãozinho, o macarrão, ela começa a apresentar uma síndrome de má absorção. Por conta de todo esse processo imunológico, inflamatório que está acontecendo na mucosa do seu intestino, nas vilosidades e na parede do intestino delgado, a absorção de nutrientes vai ficando cada vez mais dificultosa, porque você não tem uma área boa para fazer essa absorção e está tudo inflamado. Consequentemente, essa criança vai evoluir com desnutrição, perda de gordura nas fezes, porque não absorve, vai apresentar anemia severa, não vai crescer, vai ter queda de cabelo, então perde a gordura da região glútea, perde o cabelo, aquele aspecto de criança bem desnutrida, com uma distensão abdominal importante, muita flatulência, isso por conta dos nutrientes não digeridos que estão ali na luz intestinal. É muito comum, na forma clássica, o paciente apresentar também intolerância à lactose. E isso fica fácil da gente entender porque o paciente, quando tem essa lesão vilositária importante, né, nas vilosidades lá do intestino delgado, ele acaba perdendo as disacaridases, que são as enzimas que quebram os açúcares, né? No caso, a lactase. Ele perde essa lactase, ela vai embora. E aí o paciente não consegue digerir direito a lactose. Então ele acaba tendo uma intolerância secundária à lactose. E uma vez que você inicia o tratamento, isso se resolve, tá? Então a forma clássica é a característica, né, da doença celíaca. No entanto, ela é, gravem isso, a forma menos frequente de apresentação da doença celíaca, tá? Então é a forma mais rara. Quando a gente vai ver em congresso aulas de doença celíaca, eles sempre colocam um iceberg. E a ponta do iceberg, né, a superfície que está fora da água, é a forma clássica, que é aquela forma fácil de diagnosticar. E o resto do iceberg, que está todo embaixo d'água, são os pacientes que têm doença celíaca com manifestações não clássicas e que ficam rodando por aí sem um diagnóstico, tá? Então, a apresentação mais frequente é a não clássica ou a atípica. E aí você pode ter em qualquer idade essas manifestações clínicas. E, gente, eu vou falar para vocês quais são, vocês vão ver, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode ser doença celíaca. Então, a gente tem como mais frequente, né, a dor abdominal. A dor abdominal é o sintoma mais frequente, não clássico, né, de doença celíaca. Então, uma dor abdominal crônica, uma dor abdominal isolada. Pode ser uma diarreia crônica, então uma diarreia crônica que você não sabe a causa, atraso no crescimento, baixa estatura, que você está lá investigando, pode ser uma doença celíaca, deficiência de ferro, refratária ao tratamento. Acha que é uma anemia ferropriva, começa por carência nutricional, mas na verdade é uma doença celíaca. E esses seriam, né, alguns sintomas muito frequentes. Mas eu vou falar para vocês quais são, ó. Da parte intestinal, então do trato gastrointestinal. A diarreia crônica ou intermitente é uma manifestação frequente. Dor abdominal crônica, sem outra causa. Distensão abdominal. Constipação intestinal refratária ao tratamento. Isso é uma coisa que confunde todo mundo, né? Fala, nossa, como que constipação pode ser causado por doença celíaca? Pois é. Tanto que, quando você tem um paciente com constipação que não responde de maneira adequada aos tratamentos medicamentosos, então você está lá com PEG, com Bisacodyl, já fez tudo e a criança continua refratária, um dos exames que estão na lista de investigação que você tem que fazer é justamente a pesquisa para a doença celíaca, tá? Náuseas ou vômitos recorrentes. Já fiz um diagnóstico no paciente que só vomitava. Foi fazer endoscopia e estava lá, na endoscopia dele, na biópsia de delgado, uma atrofia vilositária importantíssima.
Então, são sintomas diferentes, né, do trato gastrointestinal que podem aparecer de maneira isolada. Para manifestações extraintestinais, o que temos? Perda de peso, né, ou parada no ganho, ou atraso no crescimento, baixa estatura, anemia ferropriva crônica ou até mesmo uma anemia megaloblástica de difícil tratamento, atraso puberal, amenorreia ou infertilidade, irritabilidade e fadiga crônica, né? Eu tô falando aqui, você deve estar pensando, meu Deus, eu tenho doença celíaca. Não, calma, não caia nessa cilada. A gente tá só cansado mesmo. De manifestação do sistema nervoso central, a mais importante é cefaleia. Então pode ser enxaqueca ou até mesmo dores ocasionais. Essa seria a manifestação mais importante. Mas a gente também pode ter quadros de epilepsia desencadeados pelo glúten. Olha só, ataxia. Nos ossos, osteopenia, osteoporose, fraturas de repetição, estomatite aftosa recorrente, dermatite herpetiforme, essa vocês já conheciam, né? Alteração das enzimas hepáticas, isso é muito curioso, olha só, pela lesão na mucosa intestinal causada pelo glúten, as toxinas intestinais ficam mais fáceis, né? Elas conseguem ultrapassar a barreira, aquela barreira intestinal mais facilmente, penetram na corrente sanguínea. E isso vai ser tudo detoxificado no fígado, né? Vai passar ali pelo fígado para detoxificar o sangue. E nesse momento, essas toxinas do intestino, produzidas pelas bactérias do intestino, acabam causando mal pro hepatócito. E aí você começa a ter aumento de transaminases. Interessante, né? Então, a alteração hepática mais comum pode acontecer muito frequentemente com os pacientes com doença celíaca. E desgaste no esmalte dentário também é relatado aqui, tá? Então, essas alterações aqui são muito importantes, porque são as mais frequentes nos pacientes com doença celíaca e não é a forma clássica, tá? E a gente também tem uma correlação muito bem estabelecida entre algumas doenças e a doença celíaca, tá? Então, algumas síndromes, algumas doenças e a doença celíaca. Então, olha só, existe uma forte associação entre doença celíaca e diabetes mellitus do tipo 1. Cerca de 10% dos pacientes que têm diabetes podem ter doença celíaca também. Então, tem uma prevalência muito elevada de pacientes com doença celíaca que têm diabetes do tipo 1. Outra correlação super importante é com a síndrome de Down. Então, pacientes com síndrome de Down devem periodicamente ser triados aí para doença celíaca, porque eles podem apresentar, tá? Em torno de 5 a 12% dos pacientes com síndrome de Down podem apresentar doença celíaca. E crianças que têm o erro inato da imunidade mais frequente, qual que é? Deficiência seletiva de IgA. Também tem um fator de risco aumentado para a doença celíaca. Cerca de 9% dos pacientes que têm deficiência seletiva de IgA apresentam doença celíaca. Então, essa correlação é muito importante. Outras doenças, né, que aumentam o risco de doença celíaca seria tiroidite autoimune, doença hepática autoimune, síndrome de Turner e, claro, ter um parente de primeiro grau que tem também doença celíaca. Isso aumenta muito o risco do desenvolvimento da doença, tá?